Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, a rádio web, que é do SINDCT, que propõe esse link entre os trabalhadores, o sindicato, e oferecendo uma programação cultural diversificada através aqui do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação, e com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar, difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Este é o Clique Jornal. Entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. E hoje a gente vai falar de cultura com o Sérgio Conti. Não, mas não basta falar Sérgio Conti. Para você que está em todos os cantos do mundo acompanhando aqui o Clique Jornal, a gente vai falar, na realidade, com o cineasta Sérgio Conti, que está estreando. Ele produziu e está fazendo a mostra do filme João Matador de Cobras. Título interessantíssimo desse jovem cineasta aqui do interior do Brasil, do interior de São Paulo. Ele é São José dos Campos, e você vai saber muito mais agora do cineasta Sérgio Conti. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Eu vou ter que te perguntar qual a idade do Sérgio Conti. Eu tenho 35 anos. É menino ainda. Graças a Deus. Que bom, não é? Eu acho importante sempre não perder o menino, né, que habita dentro da gente. Né? Que maravilha. Fundamental. Ô, Sérgio Conti, como Glauber Rocha, é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, ou é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? O que é ser cineasta hoje aqui no Brasil? Eu acho que esse princípio, né, de uma ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, eu acho fundamental, né? Eu acho que para você tendo isso, né, e tendo uma iniciativa, uma ação, você realiza um filme, né? Você faz um registro, né, das coisas, você lança o seu olhar sobre as coisas, né? Faz um registro do mundo. Então, eu acho isso muito importante. Ô Sérgio, antes de falar do João Matador de Cobras, aonde é que nasceu o cineasta no Sérgio Conti? O cineasta, eu acho que o cineasta ele veio... Eu nem saberia dizer direito para você, Paulo. Eu sei que a partir dos meus 15, 16 anos, quando... Já tem 20 aí. Sim. Isso na década de 90, meados da década de 90... quando os meus pais compraram um videocassete na época, né? Com aquela novidade da compra do videocassete, eu comecei a ir a locadoras, né, para alugar filmes, né? E aí, não sei dizer porquê, eu comecei a ter uma identificação com Luiz Buñuel, Ingmar Bergman, Fellini, Chaplin, né, Woody Allen, enfim. Quer dizer, te seduziu. Me seduziu de uma forma, foi olhar para as capas daqueles filmes e ter essa relação. E, a partir daí, eu fui tendo um conhecimento da história do cinema, né, da linguagem cinematográfica, né, desses grandes autores, né, grandes artistas, né, do cinema. Você começou a olhar, começou a ver, e ao invés de se interessar pela história, você se interessou pela história e pela produção da história. Tal cena poderia ficar diferente se fizesse isso. Ou aquela cena do beijo da mocinha, dos mocinhos, ficaria melhor se
o bandido levantasse do chão e desse um tiro. Foi essa a imaginação. Eu acho que isso é muito amplo isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa relacionada com a estética, né? É você olhar uma imagem e aquela imagem no seu sentido fotográfico, né? No seu sentido de plano escolhido, de sequência estabelecida, né? De trilha sonora, né? Toda a construção cinematográfica, né? Da arte cinematográfica, num sentido estético, né? Eu acho que é por aí que foi esse fio de atração. Que né? coisa boa. Qual foi o primeiro filme do cineasta Sérgio Ponti? Meu primeiro filme... eu acho que a nossa relação com o cinema, com um audiovisual, começa na televisão, né? Eu sou de 79, né? Poxa. Então, anos 80 era muito uma relação com a TV. A TV era muito ligada com... As pessoas assistiam muito televisão naquela época. Sim, sim. Inclusive porque o cinema era mais restrito, né? Mas o meu primeiro filme no cinema foi no cinema que tinha ali na Afonso Pena. Aqui em São José. Que em São José. Na verdade, eu sou nascido... Cine para Todos. No Para Todos. Exato. Que era um cinema... Cine Palácio. Cine Palácio. Cine Palácio. Isso, Para Todos ficava ali na Coronel José Monteiro. Onde hoje é um restaurante. Exatamente. E o Cine Palácio hoje é um estacionamento. É um estacionamento. O que, aliás, foi muito um desdobramento de muitos espaços cinematográficos, né? Exatamente. Aliás, tem um filme maravilhoso chamado Cinema Paradiso. Exato. Né? É um filme italiano que retrata muito bem, né, esse processo dos espaços de cinema, né? E é um filme belíssimo e comovente, né? E então o meu primeiro filme numa sala de cinema, melhor. Na verdade, esse que eu vou falar foi o segundo filme. O primeiro filme que eu vi numa sala de cinema foi Mazzaropi. Que maravilha. Não vou conseguir dizer qual filme que foi do Mazzaropi. Foi no Benedito Alves, no teatro... Lá já é o terceiro cinema fechado, isso, que é o Cine Teatro Benedito Alves. Benedito Alves, que fica no Banhado. No Banhado, né? que Em frente ao Banhado. É um espaço, enfim, histórico, né, que está fechado há muitos anos, mas, pelo que eu estou sabendo, né, vai agora estar num processo de reabertura, exato. Né? É isso né? com a readequação do Centro Vivo, não é? Isso. E o que eu acho uma iniciativa fabulosa. Seria maravilhoso. Né? E considerando a região, né, Paulo? Ali, com aquela vista do Banhado, né? É um lugar maravilhoso ali. Ali tem que ter uma iniciativa de resgate mesmo, né? Imagina um cinema aos domingos ali, né? Com um pipoqueiro ali na frente, sabe? Alô, Tonico! O Tonico Pipoqueiro, imaginou? Seria bem a figura do pipoqueiro gordo na frente do cinema, a gente poder comprar. Porque no shopping não é a mesma coisa. É uma comida de micro-ondas, não é? Diferente da comida feita no fogão a lenha. Eu, pessoalmente, não me identifico muito com a praça de alimentação do shopping, né? É uma coisa que tem um burburinho, um excesso que me incomoda muito. Eu gosto mais de uma coisa mais ambiente, né? Um restaurante mais... Exato, né? mais tranquilo. De garfo e talher. Isso, uma coisa que... né? Onde você pode apreciar sua comida com um ambiente agradável, né? Que coisa. Agora, você lembra o filme do Mazzaropi, não o nome, mas a história dele? Infelizmente, não lembra, não vou lembrar. Eu me lembro que foi muito significativo porque o meu avô estava presente, né? Que maravilha. Né? Qual o nome dele? Sebastião Malaquias. O Sebastião Malaquias. Já é falecido, mas é uma memória que eu tenho de ir num evento cultural com o meu avô. Eu acho que foi um único momento que eu fui com o meu avô num evento cultural. Ver Mazzaropi, né, no Benedito Alves, né, que é um espaço... Chega a ser romântico o Benedito Alves, se você considerar... Vamos relacionar o Benedito Alves com o cinema, né? Exato. Né?
Pô, um pipoqueiro na frente, com aquela vista do banhado maravilhosa, local para amantes. Exatamente. Né? Porque não tem lugar mais propício né? do que o flerte do amante, né? Do que um cinema. Né? Chega a ser clássico, né? Um pôr do sol. Sabe? É um espaço perfeito para ter, para ser para ter exibição de cinema, para ter teatro, para ter uma vida cultural ali. Essa sua lembrança aí te remeteu a algum enredo aí? O menino, o avô, o pipoqueiro? Eu acho que o filme referência é Cinema Paradiso. É o Cinema Paradiso é o do Salvatore Di Vita, que era um cineasta bem-sucedido, que vivia em Roma, e aí um dia ele recebeu um telefonema da mãe avisando que o Alfredo estava morto. Essa é a história, a base do Cinema Paradiso. E aí desenrola, então, e a menção do nome. Por isso que eu tô falando, você falou Cinema Paradiso, e está contando a história do menino e o avô no Cine Teatro Matarazzo, que daí é o seguinte, a menção do nome do Alfredo trouxe lembranças da infância do Salvatore Di Vita, e principalmente do Cinema Paradiso, e aí caminhou. Quer dizer, confunde as duas histórias. Essa história, como era o nome do seu avô? Sebastião Malaquias. Sebastião Malaquias. Esse nome te remeteu lá para a sua infância. Sim. Pode estar brotando nesse momento aí um filme na sua cabeça? Então, é interessante você falar isso. Na verdade, eu tenho 2 roteiros, né, que só precisam... O filme já está praticamente pronto na cabeça. E esse do menino e do avô, que esse menino é você. Não. Não ainda. Não. É porque você tá trazendo um pouco a questão da memória. A questão da memória. A questão da memória. E é interessante você falar isso porque o João Matador de Cobras é um filme que parte de uma memória de infância. Que maravilha. Parte de uma memória de infância que, num determinado momento da minha vida, né, as filmagens do filme foram em 2012, né? Poxa. O processo de construção do cinema, né, sempre tem uma demora, né, porque é uma equipe, é um coletivo, né, montar um filme não é um trabalho fácil, né, mas o filme parte de uma memória de infância, né, vivenciada entre mim, né, um tio meu chamado Tio João, né, e uma cobra. Que maravilha! Né? E a partir daí, né, essa memória foi se tornando uma ficção. Que coisa linda! Foi se tornando uma fábula. O Sérgio Ponte, eu tenho aqui alguns nomes que eu vou passar para você. O Abílio Pereira de Almeida, o Aldemar Gonzaga, o Adolfo Celi, o Adriano Stuart, o Afonso Braza, o Alberto Cavalcante, o Alberto Salvá, o Ale Abreu, o Andrucha, o Waddington. Sim. São cineastas brasileiros. Aonde inclui aí nesse nome, tudo bem que eu falei de cineastas com uma letra A, mas poderia também falar do Cacá Diegues, do Karl Hamburg, da Carla Camurati. Sim, Laís Bodansky. Exatamente. Aonde entra o nome Sérgio Ponte nisso? Qual é a coincidência desses nomes com o nome Sérgio Ponte? Paulo, na verdade, eu tenho uma relação muito... Eu sou ator, eu tenho uma formação em teatro. Que maravilha! Né? Inclusive, eu tenho filmes em que eu atuo, tem curtas-metragens. Inclusive, um dos curtas-metragens que vai ser exibido, vai ter um curta-metragem que vai ser um curta-metragem de abertura. Um filme chamado Danças, que é direção do Fernando Watanabe. É um filme que foi produzido em São Paulo, onde eu atuo nesse filme. Né? Como é que é o nome? Filme Danças. Danças. Isso. Né? E então eu atuo nesse filme. Né? Mas eu sou nascido em São Bernardo do Campo, né? Eu vim para São José em 1986.
Veio um menino. Eu vim com 6 anos de idade. Exato. Né? Mas, durante o período de São Bernardo do Campo, eu cheguei como era em São Bernardo, tinha Vera Cruz. Né? Vera Cruz foi a tentativa, né, de se criar uma indústria cinematográfica. Foi a primeira iniciativa onde você citou o Adolfo Celli. Né? Exato. Né? Então, menino, eu percorri ali os corredores da Vera Cruz. Quer dizer, você está predestinado ao cinema. Eu tenho uma relação muito forte com o cinema. Então vamos falar disso já já. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, falando do criador do João Matador de Cobras, que é uma memória de infância do cineasta, o Sérgio Ponte, falando, antes ainda do João Matador de Cobras, falando o que é preciso para fazer um filme. Basta uma ideia, basta uma câmera, o que é preciso já já, com o Sérgio Ponte, aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, a Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. O cineasta Sérgio Ponti agora está certo, não é? É bem francês esse nome? O Ponti, na verdade, ele é uma invenção, né? Ele é uma invenção, mas é interessante você falar o francês, né, que tem porque remete um pouco a francês, porque tem uma coisa que está muito relacionada com grandes cômicos, né, do cinema, como Chaplin, como Jacques Tati. Exatamente. Né? Então, na fonética esbarra um pouco nesses grandes palhaços, né, da história da humanidade. E acabou
elevando aí o nome. Agora, antes da gente continuar, deixa eu registrar para você aqui, o Sérgio Ponti, a audiência desse bate-papo que nós estamos tendo aqui e registrar aqui o INPE e o DCTA de São José dos Campos estão nos ouvindo, o CPTEC em Cachoeira Paulista, os cientistas e funcionários da CTI em Campinas, que CTI é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, também nos acompanhando aqui pela internet, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o centro de lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o centro de lançamento lá de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também te ouvindo, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC de lá, e mais no Centro-Oeste brasileiro, a Unidade Regional do Centro-Oeste, aqui inclusive com o endereço, Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Maravilha. Todo mundo um abraço a todos. Gosta de um cinema e está achando interessante esse bate-papo com o cineasta Sérgio Ponti. Ô Sérgio, basta uma ideia na cabeça, basta uma câmera na mão, o que se despende para se fazer um filme? Eu falo a produção de um filme, do que é que você precisa? Eu acho que uma câmera na mão, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça é o início, né? É a centelha disparadora. Poxa. Né? Para você começar. Mas a arte cinematográfica é uma construção, né? É uma construção onde tem a pré-produção, né? A composição, tem a ideia, tem a composição do roteiro, né? Tem né? o storyboard, né? Tem a decupagem, tem todo um processo de pré-produção, de articulação de elenco, de produção. Né? Por falar em produção e equipamentos, se equivaleria a quê o tipo de equipamento? Quantas câmeras, por exemplo, para fazer um filme? Hoje, Paulo, eu acho que com o avanço tecnológico, né, hoje é mais fácil você conseguir fazer um filme, né, diferentemente, né, do passado, onde, né, o acesso, né, a equipamentos era muito difícil. Era muito difícil. Cabia, né, a indústria cinematográfica. Hoje tem até festivais de cinemas feitos pelo celular. Exatamente. Hoje você pode fazer um celular até pelo Instagram, né? Que maravilha. Sabe? Mas tem uma coisa importante. Não basta ter o equipamento na mão. Você precisa entender a linguagem, né? Aquela linguagem. Né? Você precisa ter um entendimento da linguagem cinematográfica, precisa ter um entendimento estético, né? Precisa principalmente ter uma sensibilidade poética. Quer dizer, uma raquete na minha mão não é nada além de um pedacinho de madeira, mas na mão do Guga é alguma coisa extraordinária. Sim. Uma bola nos meus pés é uma bola, mas nos pés do Neymar é algo maravilhoso. Quer dizer, sim, não basta equipamento. Sim. Tem que ter o feeling. Fundamental, né? A arte sem feeling não é arte, não existe. Né? Não existe. Uma raquete na mão de um palhaço como Chaplin ou de um Jacques Tati se torna uma outra coisa. Exatamente. Quer dizer, né? Precisa dessa alma. Precisa da criatividade, precisa da imaginação, né? Da sensibilidade. Eu acho que é essa... Sérgio, mas eu quero ir mais além. Eu também gosto de empresariar as coisas, empresariar no termo de prestar serviços. Sim. Para fazer um filme hoje, quantas câmeras, mesmo com a ajuda tecnológica do computador, do celular e tal, o que eu vou precisar? De 4 câmeras, uma grua, o que precisa para fazer o filme? Uhum. Paulo, sem o espírito. Com uma câmera, hoje, uma câmera que não é muito cara, você pega uma câmera, vamos pegar uma câmera de R$2.000,
né? Ou até uma câmera de R$ 1.000, R$ 1.500, né? Você entendendo a linguagem cinematográfica, que é pensar o cinema em planos, em sequências, sabe, né? Em fotografia, né? Você realiza um filme Com uma câmera. com uma câmera. Ou com Né? 40 câmeras. Com uma câmera. Claro que aí, você pensar num longa-metragem, João Matador de Cobras é um curta-metragem. Eu vou chegar nesse Né? Matador de Cobras. É um curta-metragem. Um longa-metragem, né, demanda um tempo maior. Né? É muito mais... A construção, né, é muito mais dificultosa. Né? Você sabe que, o Sérgio Ponti, você, tanto quanto os atores que se tornaram diretores, e o Kevin Costner era um ator que se tornou diretor, o Champagne também, Julie Delpy, Ben Stiller, tantos outros, o Clint Eastwood, ele era... Sim. E você, tanto quanto esses... Eu não acho que falaria de monstro. Eu acho tão desigual falar o monstro sagrado. Eu acho que monstro não é sagrado, né? Mas, tanto quanto esses grandes, vocês conseguem deixar o telespectador curioso em relação a isso. Eu acho que isso nasce o ator, porque daí eu te pergunto, não, mas quantas câmeras? Você com uma câmera. Aí já fica a dúvida do telespectador, mas com uma é impossível. Aí você, não, mas com 10 câmeras também dá, e com uma de R$1.000, uma de 5.000, uma de 2.000. Quer dizer, você é um cineasta 24 horas? Não. Não é? Não, eu acho que eu tenho uma relação muito forte, né? Sou um aficionado por cinema, adoro cinema, né? A minha adolescência, né? Assim, eu assisti a maioria dos filmes do Bergman, do Fellini, do Buñuel, sabe? Sozinho ali assistindo filme no quarto, né? Tive esse momento de paixão pelo cinema, queria conhecer os atores, sabe? Al Pacino, Robert De Niro. Depois fui conhecendo os atores suecos do Bergman, Liv Ullmann, Max von Sydow, né? Conheci Woody Allen, né? Enfim, né? Tive um momento muito aficionado por cinema. Mas eu tenho uma relação... Eu sou ator, né? Sou músico também, né? E essa relação com o cinema, né? É interessante porque esse filme ele só foi possível, né? Graças à generosidade das pessoas que me dirigiram no cinema. Que coisa linda. Né? Então, teve a ajuda do Fernando Watanabe, sabe? Teve a ajuda do Daniel Corbani, que foi o câmera, que fez a fotografia do filme, que contribuiu na montagem. Então, são pessoas que né, eu, como ator, né, ajudei eles e eles retribuíram, né, generosamente, né, na produção do filme, né, oferecendo câmera, oferecendo a sua disposição, né, para comprar uma ideia. Muito né? bem. O Sérgio Ponti, você está estreando João Matador de Cobras. De Cobras. Olha, tanto quanto o cinema no Brasil, não é que existe como exibição desde o século passado, desde 1890 e tanto lá, né, o cinema. Você traz para São José dos Campos, para o Brasil de hoje, um cinema e um enredo bem brasileiro? Sim. Primeiramente porque o filme foi feito no Brasil, né? Então, por si só, já é um filme brasileiro, né? Apesar das influências, né, inevitáveis que a gente carrega, né, como informação, eu considero um filme... Tem um conhecido meu que ele falou que o meu filme é muito brasileiro, né? Porque no cenário do filme, por exemplo, tem 2 manilhas. Que coisa!
né? Manilhas são aquelas tubulações, né, de concreto que né, para passar água, esgoto. Isso faz parte do cenário do filme, faz parte da memória, né, que eu ficcionalizei no filme, né? Então, boa. Eu acho que é um elemento muito brasileiro, né? Olha, nesse caso, eu quero te perguntar no próximo bloco, você deu já o tom do João Matador de Cobras. Se ecologicamente você recebeu algumas críticas aí de que cobra é essa, não é? Vamos falar disso daqui a pouco? Vamos lá. Daqui a pouquinho, então, falando da estreia do filme João Matador de Cobras. Ele é produzido pelo cineasta o Sérgio Ponti, aqui de São José dos Campos, que fala daqui a pouco na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco. Minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal e o bate-papo hoje bastante cultural com o cineasta Sérgio Ponti, ele que está estreando o João Matador de Cobras. Mas eu quero citar aqui, antes do João Matador de Cobras, alguns filmes nacionais, o Cidade de Deus, Se Eu Fosse Você, Tropa de Elite, inclusive foi 1 e 2, Assalto ao Trem Pagador e tantos mais. Esses filmes todos, você chegou a ver esses filmes? Você, como cineasta, acaba se arremessando até a sala de exibição? Sim, alguns. Eu gosto muito do... Eu acho que o cinema novo é um grande momento, né, do cinema nacional, ali na década de 60 e 70, né? Tem o cinema marginal, né? Também com o Rogério Esgarzela, né? Que também é muito criativo. Tem um cineasta brasileiro que eu acho ele genial. Quem é? Oswaldo Candeias. Oswaldo Candeias. Né? Do filme? E tem um filme dele que é uma obra-prima. Chamado A Margem. Né? É um filme maravilhoso. E Oswaldo Candeias é conhecido como o cineasta da Boca do Lixo de São Paulo. Né? E fez filmes extraordinários. Além de outros, né? Nelson Pereira dos Santos, o Glauber, né? O Glauber na sua força,
né, na sua inquietação, né? Por que é que o Glauber ele aparece tanto na memória dos cineastas quando se fala de televisão, de cinema, essas coisas todas? Por que o Glauber aparece tanto? Ele foi tão importante assim no cinema? Eu acho que pela força do Glauber, né? Eu acho que o Glauber, além de cineasta, ele tinha uma insatisfação pelo contexto do mundo, né? Que coisa boa. Né? Então, ele se posicionava perante isso, né? E de uma forma, né, muito forte. Né? Ô Sérgio Ponti, e na escolha dos seus atores, como é isso? Por exemplo, o João Matador de Cobras trabalhou com quantos atores e atrizes? Então, é importante você falar isso, Paulo, porque o filme tem 2 personagens, né, principais. Quais são? Né, que é o João Matador e tem a figura do menino. Né? Tem essa relação. E tem a figura da cobra. Que interessante. Né? Esses são os 3 principais personagens do filme. Né? Todos, importante dizer isso, todos moradores da região. Aqui de São José mesmo? Aqui de São José, do local. Na verdade, esse filme ele vai estrear no local onde ele foi filmado. Onde foi? Né? Que é no bairro Vila das Flores. Olha, aqui em Eugênio de Melo? Não, é na Zona Sul. Sim, lá em na cima. Zona Sul, é próximo do Colonial e do Cruzeiro do Sul. É um bairro relativamente novo em São José. Colonial e Cruzeiro do Sul, exatamente. Então, nesse bairro tem uma espécie lá no Eugênio é o Jardim das Flores. Jardim das Flores, exatamente. É isso mesmo. E lá é o Vila das Flores. Né? E no Vila das Flores é um bairro pequeno, né, que tem um descampado, né, vasto, que tem uma paisagem belíssima, que foi, inclusive, motivo, né, de escolher aquele local como cenário, né, do filme, e com a participação, né, dos moradores ali do entorno. Né, e quem são esses atores principais? Por exemplo, são o João. O João Matador de Cobras é feito pelo Lourenço Pereira. O menino? O menino é pelo Gabriel Barreiro. E a cobra? Né? A cobra tem uma história que é interessantíssima. A cobra, o nome da cobra é Ra. Ra. R-A-H. Que maravilha. Né? A cobra, na verdade, quando eu tive a ideia de fazer esse filme, né, que interessante. foi a grande questão. Né? Eu falei, como é que vamos achar a cobra? Como que eu vou conseguir uma cobra para fazer um filme? Né? E aí comecei a pesquisa, telefonemas, conversando com pessoas. Uma cobra mansinha. Fui no Instituto Butantan, fiquei um mês praticamente negociando com o Butantan. Para liberar uma quase cobra. Consegui, mas no final não deu certo. A não ser que eu fizesse as filmagens da cobra lá. Né? Mas não teria muito sentido. Né? Tinha fechado com um rapaz de São Paulo que trabalhava aqui no Serpentário da Univap. E aí, há 2 semanas antes das filmagens, ele me liga falando que não dava. Não dava. E aí você ficou. Não, aí assim... já tudo já praticamente resolvido em termos de pré-produção. Não tinha né? cobra, não tinha cobra. Que seria o ator principal. Né? E depois e fazer uma pré-produção você envolve muitas pessoas e fazer um cancelamento seria muito complicado. Né? Mas eu tinha uma amiga de São Paulo, na época eu estava morando em São Paulo, chamada Flávia Lemos, que pelo Facebook ela divulgou que tinha um cara querendo fazer um filme que estava precisando urgentemente de uma... Maravilha. Aí eu consegui o contato da Gisele Kenji. De São Paulo. Isso. A Gisele Kenji é uma dançarina de música egípcia. E que usa a cobra nas suas apresentações. E que usa a cobra nas apresentações. Né? Ela tem 3 cobras. Poxa, ela mora com 3 cobras, 3 serpentes. Né? São 3 serpentes de 3 metros de comprimento. Que né? maravilha. E foi a solução encontrada. E ela foi super generosa, abraçou a ideia. E foi um evento, né? A cobra no local, né? Se tornou um evento. E ela aqui em São José, quer dizer, todo mundo adorou a cobra. Não, e a cobra, né? A cobra é uma cobra super doce. Que coisa. E curioso, Paulo, que a cobra, eu não sei se ela já está acostumada em se apresentar com a Gisele.
Quando ela viu né? aquele momento... Mas a cobra parecia que sabia que estava fazendo um filme. Era muito curioso. E eu te pergunto sobre isso, da dificuldade, porque, e você vai ter a oportunidade, eu acho que você é o cineasta conhecido do Brasil que vai ter a oportunidade de conhecer, eu não sei se você já conhece ou já ouviu falar de algum ator cego, deficiente visual, ator mesmo, que atua. Sim, eu sei que tem alguns atores, mas nunca conheci. Nunca conheceu? Ator, não. Olha, então você vai conhecer agora, temos o Júlio Augusto, que é o John Lennon brasileiro, ele é o primeiro ator deficiente visual do Brasil. John Lennon, tudo bem, John Lennon? Tudo bem, Paulo Silva, ouvintes do CT, tudo bom, Paulo? Olha, e você fala agora com o cineasta, o Sérgio Ponti. Prazer, Sérgio, prazer, viu? Fala, John Lennon. Tudo bom? Eu acho que eu já ouvi falar de você por aí, pelas minhas sim. por aí. Eu gostei do seu nome aí. Eu sou o John Lennon deficiente visual, né? Eu já fiz, que no Paulo Filho, eu ouvi falar da cobra e eu falei, cobra cega você não viu ainda, né? Cobra cega não, né? É verdade. Ô, John Lennon, oi. Você está falando com um cineasta que está fazendo o lançamento do filme João Matador de Cobras. E qual é o filme que você atuou? Eu atuei no Jordão Justiceiro, né? Lá em Conceição do Sul, em Paraisópolis. Jordão Justiceiro. Jordão Justiceiro. Que ótimo. Em Paraisópolis. Paraisópolis. E o segundo e o terceiro eu fiz lá em Conceição dos Ouros, no ourosfilme.com, né? Tá lá na internet. Eu fiz 3 Ladrões Atrapalhados, eu participei do filme. E participei do... E tem mais um outro. E o Floresta dos Vampiros, que eu estava filmando, como eu fiz uma cirurgia, eu tive que cancelar minha participação do Floresta dos Vampiros. Bom, vamos lá. Na verdade, eu fiz 3 filmes. Eu estava indo pro 4º filme agora. E esses filmes você... É em DVD, né? Ele é feito em DVD, ele passa lá na região de Minas, porque você sabe, né? Que cinema lá em Minas é telão, né? Uhum. John Lennon, a gente tem acesso a esses filmes? Tem, você pode entrar na internet, ourosfilme.com. Está disponível na internet. Tá, você pode entrar lá, ourosfilme.com. Como é que é o nome? Jordão Justiceiro. Jordão... O Justiceiro. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Jordão o Justiceiro é o nome... O título do filme. Que é o título. Jordão o Justiceiro. Depois eu fiz Vida de Mendigo. Qual é o outro? Vida de Mendigo. Como é que é de mendigo? Vida. Ah, Vida de Mendigo. Isso, Vida de Mendigo. Aham. E 3 Ladrões Atrapalhados. Maravilha. Eu participei desses 3 filmes, né? O Jordão, eu participei do Claré. É um personagem, um professor que dá alfabetização para os jagunços da fazenda, mas interessante. Que ninguém imagina que é um cego que está dando aula, nem parece que é um deficiente visual que dá aula para jagunços, da parte de alfabetização, tipo Mobral, né? E o Vida de Mendigo é muito legal. Eu faço o personagem lá. O mendigo salva um cara que sofreu um acidente, né? E eu faço o personagem de um cara que sofreu um acidente, pede comida, água, todo mundo nega, joga fora. Aí o mendigo acaba dando água comigo e desaparece. É uma coisa muito interessante. Viu? Olha, mas o principal foi o Jordão, o Justiceiro. O Justiceiro é o primeiro, né? Que ele está no YouTube ou não? Não, eu acredito que ele não deve ter colocado lá o Adão, né? O que está no YouTube, você vai encontrar o Vida de Mendigo e o 3 Ladrões Atrapalhados. E agora estão filmando Floresta dos Vampiros, né? Bom, e você já atuou nos 3 filmes? Nesses 3 filmes. Era para mim fazer o Floresta dos Vampiros, mas devido à minha cirurgia, né? Que eu lhe falei que eu ia fazer agora essa semana, então eu não podia estar viajando para lá para cá, tal. Eu estou fazendo implante, né, no meu dente direitinho. Ô John Lennon, eu vejo aqui na gravação do filme Jordão o Justiceiro, mas você está como um lorde aqui. Aí eu sou o personagem do Claré, né, o professor Claré, né? Dá aula de... Você é um professor? Isso, dá aula de Mobral, né, pro jagunço, né? Aham. Você dá aula do quê? De alfabetização, é como se fosse um EJA. Agora, e como é que você fez para decorar o texto? Ah, sim, aí eu decorei o texto com uma pessoa junto, ia lendo junto comigo, eu ia memorizando, né? Eu fazia um treinamento à parte, a pessoa ia falando, eu ia lendo junto, fazia umas brincadeiras. Porque você sabe, o deficiente visual é assim, no início, a pessoa que é deficiente,
ele primeiro tem que estar se adaptando ao ambiente, para ficar mais confortável, tudo. Porque toda hora é um mundo novo, né, Sérgio? Qualquer coisa é um mundo novo. Se eu vou na sua área, para mim é novidade, eu não conheço. John Leno, o Sérgio quer fazer uma colocação aqui. John Leno, como que é você não enxergando, como que é atuar? Como que é essa relação de você no papel de ator, né, atuando? Rapaz, é muito curioso, a gente não está se vendo visualmente, né? Mas sempre tem uma pessoa nos coordenando, mais ou menos, se está saindo bem, direitinho ou não. A gente usa os olhos das pessoas, entendeu? Sim. Para estar se corrigindo, porque você vendo é diferente, você está olhando, né, Sérgio? Agora, sem visão, a gente sempre tem um ombro amigo ao lado, que vai nos dando a coordenada. Não, assim está muito legal, a expressão está boa, faz desse jeito que dá certinho. Maravilha. John Leno. Porque é um jogo de psicologia, né? Porque não é muito fácil, né, Paulo? Muito bem. John Leno, obrigado pela sua participação e colaborando aqui com o Sérgio Ponti, que é o cineasta, quer dizer, um cineasta e o ator também. Obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal, John Leno. Tá bom, Paulo. Você pode passar meu Face para ele, ver meu YouTube, para ele acompanhar meus trabalhos lá na internet? Viu, Paulo? Pois não, é John Lennon? No YouTube é John Leno Deficiente Visual, né? No YouTube. Ok, abraço, John Leno, vou dar uma pesquisada. E no Facebook é John Deficiente Visual, no Facebook. John o quê? John Deficiente Visual. Bacana. Tá bom? Obrigado pela participação, Obrigado, Paulo. John Leno. Qualquer coisa você tem meu telefone, meu irmão. Bom dia, boa tarde, tudo bom pra você. Um abraço. Um abraço. Quer dizer, uma surpresa, não é? Para você, um deficiente visual, ator. Sim, eu acho que qualquer um pode fazer, né, Paulo? Que maravilha. Qualquer um. O cinema é ao alcance de todos. Sem dúvida. Coisa eu boa. acho que... Ô, Sérgio, então vamos para um intervalo e voltando para o último bloco do lançamento do filme João Matador de Cobras. Já, aqui no Clique Jornal com o cineasta Sérgio Ponti, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta. O cineasta Sérgio Ponti
que está fazendo o lançamento de um curta-metragem de ficção com um roteiro e direção do próprio Sérgio Ponti. O filme é João Matador de Cobras. Bom, será a estreia agora em agosto no Jardim das Flores. Gostaria que você pudesse falar dessa estreia, desse filme que está bastante conhecido. Poucas pessoas ainda não viram ainda, porque não teve a estreia. Eu gostaria de saber como é que vai ser a estreia e a exibição do filme O João Matador de Cobras. Então, Paulo, a estreia vai ser dia 2 de agosto, né, amanhã, a partir das 19 horas, no bairro Vila das Flores, que é um bairro pequeno da Zona Sul, fica lá na ponta da Zona Sul, né, é um dos últimos bairros da Zona Sul. Para ter acesso ao Vila das Flores, chegando no Colonial. Jardim Colonial. Ou no Cruzeiro do Sul, ali entre o Colonial e o Cruzeiro do Sul, você localiza o bairro Vila das Flores. E chegando no Vila das Flores, vai ser a única praça, porque é um bairro pequeno e é a única praça que tem no bairro. É Vila das Flores ou é Vila das Flores? No Colonial. Vila então, das atenção. Ponto de referência, o supermercado Nagumo passa direto... Passa direto, vai até o final, né? Se aproximando do bairro Cruzeiro do Sul, o Vila das Flores fica atrás. Atrás do Cruzeiro do Sul. Né? Vila das Flores, aqui em São José dos Campos, será nesse 2 de agosto, 19 horas. 19 horas. E vai ter um evento, né, de estreia desse curta-metragem, né, que começa às 19, né, vai ter a exibição, né, porque o evento vai acontecer a céu aberto, vai ter uma projeção a céu aberto, né, juntamente com algumas apresentações musicais. Muito bom. Então, na abertura, né, desse evento, vai ter exibição de alguns haikais, né, visuais, de uma grande artista que está morando aqui em São José, uma artista visual chamada Letícia Camada. Muito né? bom. Ela vai exibir alguns haikais dela. Vai ter também Mas o que é um haikai? Um haikai é uma composição, é uma poesia japonesa. Que maravilha. De origem japonesa, né? Que segue que está relacionado muito com uma composição essencial, trabalha muito com a simplicidade. Quer dizer, né? O lançamento do filme vai ser alguma coisa extraordinária para a região, para a cidade. O lançamento vai ter música, vai ter poesias orientais, no caso da haikai. Sim, sim. Que aí no caso a Letícia ela faz haikais visuais, né? Utilizando a linguagem, né, cinematográfica, né, e colocando o haikai nisso. Né? Além da Letícia Camada, vai ter exibição de um escritor aqui da cidade, conhecido nosso, que é o Fernando Selmer, que ele vai também projetar o que ele chama de poesias espaciais. Né? Que vai ser um evento cultural grandioso. Sim, não, e isso porque depois que você faz o filme, né, Paulo, a coisa não é mais sua, né? O filme é de todo mundo que participou, né? E nesse momento, o que eu mais quero é justamente presentear a comunidade, né? A comunidade que acompanhou o processo de filmagem, né? A todas as pessoas que generosamente, né, abraçaram a ideia, né, e dispuseram as suas energias para viabilizar isso, né? Então, o evento acontecer lá tem muito esse significado. Que maravilha. Né? A comunidade lá da Vila das Flores deve estar ansiosa para esse lançamento, porque eles vão se ver ali, os moradores vão se ver retratados na tela. Sim, sim. Tem a participação da meninada lá do bairro do Vila das Flores que participou, né, de uma sequência do filme. Então tem muito esse sentido de mostrar para eles que é possível. É possível você ter uma ideia, né, querer fazer um filme, ir lá e fazer. Bom, né? o João Matador de Cobras conta a história de um menino
que quando ele quase sendo picado por uma cobra, ele procura o João, o matador de cobras. Isso. Ele grita pelo João, né, para acudi-lo, né? Aí o João, né, sai da sua toca, né, e vai enfrentar a cobra. Que maravilha! Né? E a Rá, que é a cobra Rá, que é da Letícia, não? Da Gisele Kenji. Da Gisele Kenji. A Rá, ela se comportou como uma serpente mesmo, ela fez o bote, ela quase... A Rá foi uma estrela de cinema. Que maravilha. A Rá ela atuou maravilhosamente, foi atração, né? Os momentos de tomadas com a Rá foi... A chegada da Rá no bairro foi... A Rá tem 3 metros de comprimento, né? Quer dizer, nunca se viu isso, né, aqui em São José. Foi um evento. O Sérgio Ponti, esse filme, o João Matador de Cobras, como é que você o idealizou? Como foi feito esse filme? Uhum. Então, esse filme ele foi feito em 2012. Ele foi feito em 2012... eu estava morando em São Paulo. Você começou lá? Comecei a esboçar o filme. Sim. Na verdade, o João Matador... roteiro está lá. O roteiro, sim. Começou lá, né? Eu comecei a roteirizar o filme em 2012, quando eu estava morando em São Paulo. Já tinha a ideia, né? A ideia dentro de mim, mas eu comecei a esboçar o roteiro em 2012. Né? E no início de abril... Né? Na verdade, me corrigindo aqui, eu comecei a esboçar o roteiro no final de 2011. Né? E aí, 2012 foi início de abril de 2012 começaram as filmagens. Já aqui em São José? Já aqui em São José. Na verdade, eu morava em São Paulo e vinha para cá para fazer as filmagens. Coisa linda. Né? E aí depois teve todo o processo de pós-produção, né? Que aí demanda, né, um tempo para você aí realmente compor a história, né? Que a história ela vai ser composta na montagem. Olha, eu estou curioso para saber o desfecho desse enredo, mas só para quem assistir. A Fundação Cultural aqui de São José dos Campos, ela mostrou seu papel de ser o alicerce de grandes ideias culturais. Sim, tem o apoio da Fundação Cultural, que eu gostaria de citar a figura do Vange Alves e da Priscila Vidal, que foram excepcionais e muito comprometidos na produção, né, do evento, porque só acrescentando que, além da Letícia Camargo e do Fernando Selmer, aí vão ter as apresentações musicais, que tem um grupo, né, que eles trabalham muito com música erudita, né, vai ter uma apresentação instrumental, né, com um grupo chamado Tempo Câmara. Né? Isso antes do filme ou depois? Antes do filme. Quer dizer, antes do filme, né, vai ter um evento cultural? Vai ter um evento de abertura, é uma premiere. É uma premiere do João Matador de Cobras. Né? E o Tempo Câmara, que é encabeçado pelo maestro Marco Antônio Machado, né, que está morando aqui em São José. Isso mesmo. Né? E eles vão fazer uma abertura de 30 minutos de instrumental. Né? Eles trabalham muito com música erudita, música experimental, né? Música de invenção, e vão estar lá prestigiando, inclusive porque o Marco Antônio, né, com o coletivo Tempo Câmara, né, e o Léo Mandi, que vai encerrar musicalmente o evento depois da exibição do filme, eles fizeram a trilha sonora do filme. Que coisa então, linda. Né, o convite a eles tem esse sentido também. Muito bem. Né? O João, como é o nome do ator? Lourenço Pereira. Lourenço Pereira e o menino... Gabriel Barreiro. Que é o Gabriel Barreiro. Isso. Que é o menino que desenrolou todo o filme. O filme é um curta-metragem. Qual é o tempo de duração do filme? 10 minutos, Paulo. 10 minutos. 10 minutos. E que vai poder tranquilamente ser mostrado depois dessa van premiere aí na Vila das Flores. Sim. Como vai ser mostrado esse filme? TV Câmara... Sim. E daí, etc. Sim. E tal. Não, aí eu pretendo exibir o filme, né, em diversos espaços, né, e também tem o período que você começa a enviar os filmes para festivais de curtas-metragens, né, porque depois que você lança um filme,
tem aí um período de 1 ano, né, para você, né, lançar o filme em festivais, em vários festivais de cinema, de curtas-metragens, né? Aí, depois de 1 ano, né, desse processo, né, de festivais, você libera o filme publicamente, porque, como eu falei, né, o filme não é mais seu, né? O filme já é para... Já é uma obra... É público. Pública. É público, né? Muito bem. João Matador de Cobras, um curta-metragem de ficção, com um roteiro e a direção do Sérgio Ponti. É um filme que retrata a história de um menino que é o Gabriel, o Leonardo, o nome do menino. O ator é o Gabriel Barreiro. Gabriel Barreiro, né, que ao se ver quase picado por uma serpente, que é a Ra, ele recorre à ajuda de João, que é o... É o Lourenço Pereira. Lourenço Pereira. O João, matador de cobras, que é aqui da região. Estreia dia 2 de agosto, na Vila das Flores, naquela praça entre as ruas Edna Lima e Luiz de Oliveira Ruivo, na Vila das Flores, aqui em São José dos Campos. O Sérgio Ponti, quero te agradecer pela entrevista e desejar muito sucesso a este João Matador de Cobras, que eu não vou perguntar se mata a cobra, porque eu gostaria muito de ver o desfecho desse filme. Não, verá, Paulo. Eu que agradeço, tá, o espaço aí e sucesso para todos nós. Amém. É isso mesmo, sucesso para todos nós, que é uma produção brasileira, uma produção joseense, João Matador de Cobras. Aonde encontra o Sérgio Ponti? Na internet, no Facebook? No Facebook, Sérgio Ponti. Sérgio Ponti. Aí me localiza lá. E vai estar lá o cartaz do filme? A divulgação já tá fluindo aí. Que maravilha. Sérgio Ponti, muito obrigado, um abraço. Abraço. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. E hoje o Clique Jornal falando de cinema brasileiro com o cineasta Sérgio Ponti. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a minha colega jornalista Shirley Marciano dando a estrutura necessária para a realização desta entrevista, e o diretor é o nosso querido Ivanil Elisiário, o presidente do SING-CT. A todos, muito obrigado pela companhia, audiência e a amizade de vocês, de todos vocês. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.